Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula a nossa última atividade, o nosso último exercício de fixação relacionado ao módulo atual, diagrama de pacotes. Então, eu trouxe para vocês um exemplo bem variado dos exemplos anteriores, para vocês verem que existem inúmeras formas de ser feito, de ser construído o diagrama de pacotes, e vocês podem fazer vários tipos de representatividade, isso de acordo com a ocasião, com a circunstância ou com o que é solicitado num determinado momento, tá bom? Bom, sem delongas, nós vamos iniciar o nosso diagrama expandindo o nosso menu UML. E aqui, como vocês já sabem, nós vamos utilizar o nosso elemento de pacote, o package, tá bom? Aumentar um pouco aqui para não ficar tão pequeno. E aqui nós vamos iniciar um pacote chamado usuários. Bom, o que nós vamos diagramar aqui? Eu até então não comentei. Nós vamos fazer uma aplicação em camadas. O que isso significa? Que nós vamos colocar pacotes sobre pacotes, tá bom? Então, esse exercício aqui será bem diferente dos outros por conta disso, beleza? Então, assim como eu tenho o pacote de usuário, eu vou ter ao meu lado aqui o pacote chamado interface usuário, beleza? E além da interface usuário, eu também vou ter lógica de apresentação, tá bom? Vocês já vão entender o que é e para que serve, beleza? Esses dois pacotes eu vou copiá-lo e vou acrescentar ao lado, aonde também se chamará interface usuário e também se chamará lógica de apresentação, tá bom? Eu vou copiar este último e vou colar ao lado, deixar um espaço um tanto quanto justificável aqui, e aqui vai se chamar sistemas externos, tá bom? E aí vocês já vão entender o contexto. Bom, eu vou copiar qualquer um deles aqui e abaixo, pode ser aqui no meio, vocês também vão entender o porquê. Eu vou colocar assim, ó, fachada do aplicativo. E junto a ele terá outros 3 abaixo, que se chamará fluxo de trabalho de negócios, tá bom? Outro se chamará componentes de negócios. E o outro se chamará entidades empresariais. Beleza? E quando vocês acharem que acabou, ainda não, teremos outros pacotes. Vamos até deixar um pouco mais separado. E aqui será em vertical, segurança. E vamos colocar aqui, ó, gestão operacional. E também um último chamado comunicação. Tá bom? Isso daqui é a nossa base. E aí vocês vão entender o que eu quero fazer com isso. Bem, vamos imaginar o seguinte, isso daqui como uma aplicação, um sistema, um serviço web. E nós temos alguns pacotes, obviamente, estão relacionados à aplicação. Então, eu tenho o pacote usuários. Isso daqui seria login, senha, acesso aos usuários.
beleza? Eu tenho a interface, onde os usuários interagem com o sistema. Eu também tenho a lógica de programação da interface do usuário, beleza? Esses pacotes, vocês notem que eles estão separados, porque um é a interface, porém o outro é a lógica da interface. Porém, todos eles, ou seja, os dois, estão relacionados à camada de aplicação. Então, o que nós faremos aqui é uma sobreposição. Vamos pegar aqui, ó, um outro elemento de pasta, de pacote, e vamos acrescentar aqui, ó. Mover para trás. E aqui nós vamos precisar da ferramenta de texto. Então, vamos ali no menu geral, ferramenta de texto. Vamos escrever aqui, ó, camada de apresentação, tá bom? Então, aqui eu estou dizendo que existe um pacote chamado camada de apresentação, onde dentro deste pacote camada de apresentação eu tenho um pacote sobre a interface do usuário e eu tenho um pacote sobre a lógica dessa interface, beleza? Copiando e colando para a gente agilizar, botão mover para trás, né? Mover para trás. Aqui a mesma coisa, porém aqui é a camada de serviços, onde eu tenho a interface dos serviços. O que seriam os serviços? Seriam as funcionalidades, talvez, da ferramenta. E eu tenho a lógica desses serviços. Consulta, inserção, export, filtro e etc. Tá bom? Da mesma forma, eu tenho os pacotes separados, né? Elemento de interface, o pacote de interface, o pacote da apresentação, da lógica, né, de apresentação da interface. E eu tenho um pacote grandão, que esses outros pacotes estão acoplados, que é o pacote dos serviços. Beleza? Da mesma forma, copiando e colando mais uma vez. Aqui não vai dar para ser igual. Aqui nós teremos de fazer diferente, porque ficou retangular, né? Nós poderíamos inserir ao meio. Ganhar espaço, talvez. Beleza? E aqui a nossa camada de negócios. Ou seja, dentro do meu pacote voltado a negócios, deixa eu dar um zoom aqui para não forçar tanto as vistas, né? Dentro da minha camada de negócios, eu tenho a fachada do aplicativo, ou seja, o início, né? A fachada seria como a venda, né? A abertura, a entrada do aplicativo. Fluxo de trabalho de negócios. Então, aqui entraria as regras de negócio do sistema, como seria trabalhado o sistema, quem são as pessoas ou como elas iriam usar o sistema. Aqui entra a regra de negócios, componentes de negócios e entidades empresariais. Aqui seria, vamos colocar assim, stakeholders, partes interessados, key users, usuários, né? São pessoas que estão relacionadas à área de negócio da aplicação. Então, eu tenho um pacote voltado à camada de negócios, porém, este pacote da camada de negócios, ele tem aqui outros pacotes separados. E da mesma forma, nós teremos aqui também, mover para trás,
E aqui nós temos vamos colocar como suporte transversal. É o nome do pacote, tá? Isso aqui não interfere muito. E nada além do que segurança, gestão operacional e comunicação, ou seja, o que é necessário dentro de uma aplicação: ter segurança, gestão operacional, ou seja, suporte, pessoas que usam, e comunicação, né? O sistema ele troca informações, ele envia, ele recebe, ele armazena. Então, existe a parte de comunicação também. Além de que essa comunicação ela também é voltada à área do suporte, à área de helpdesk, à área de prestar serviços, tá? Então, nós temos pacotes separados. Eu dei um nome aqui aleatório. Então, ao invés de eu fazer as ligações dos meus pacotes unificados, que seriam os pacotes menores soltos, claro que eu posso, mas a relação maior seria do meu conjunto de pacotes, do meu pacote maior, onde os menores estão em conjunto dele, tá bom? Então, como seria? Ó, o meu sistema externo, ele teria acesso à camada de serviços, porque o meu sistema externo ele é integrado. Então, como a integração, há serviços que precisam ser direcionados de um para o outro, né? Então, tem ali o serviço, um exemplo, AWS, BI, por exemplo, serviços de comunicação, telefonia, etc. Depende muito do contexto da aplicação, mas vocês terem um know-how, pelo menos superficial, de como seria. Então, eu tenho um sistema externo, e existem serviços entre essas trocas, tá bom? Já o meu central de serviços, ela seria interconectada à minha camada de negócios, obviamente. A minha camada de apresentação também é relacionada à minha camada de negócios, obviamente. Beleza? Obviamente, os meus usuários, eles estão relacionados à interface. Beleza? Eu ainda tem mais algumas coisas, tá? Mas vamos ligando esses aqui. E a minha camada de negócios, obviamente, ela tem que ter acesso aqui ao transversal. Por quê? Porque eu preciso de segurança, gestão operacional e comunicação, tá bom? Da mesma forma, a minha interface também necessita do mesmo. Então, eu entraria aqui. Daí, nesse contexto, a gente pode até abaixar um pouco mais esse. Para a gente poder mudar a linha aqui, ó. Não ficar algo muito poluído, beleza? As nossas linhas também, para não ficar algo tão chamativo, porque é apenas uma ligação, nós podemos acrescentar aqui um pontilhado e um tipo de seta diferente aqui, que é esse tipo aqui. Precisamos criar também aqui outros pacotes, e esses pacotes vão estar relacionados a dados, tá? Então, tem acesso a dados e agentes de serviço. São dois pacotes que são separados. E esses dois pacotes eles vão estar atrelados à camada de dados. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, esse retangular, que está mais fácil. Mover para trás aqui. E mudar o nome para camada de dados.
E aí, da camada de dados, vamos ter outros 2 pacotes separados, que é a fonte de dados e serviços externos. Onde a minha camada, a minha aplicação, né, de dados aqui, a camada de dados, a de fora, não a de dentro. Aqui está acoplando as que estão separadas, as que estão soltas, né? Elas teriam ligação aqui com os pacotes soltos fora. Também adicionar pontilhado nessas linhas, com o mesmo tipo de seta. E essa minha camada relacionada a dados, ela também precisa estar atrelada à camada de segurança. Também aqui pontilhado e mudança da seta, né? Bom, e aí por fora de tudo isso ainda tem mais uma camada. Vamos colocar aqui para trás também. Aqui uma ferramenta de texto. Vou colocar aqui a aplicação em camadas, o nome. Aplicação em camadas. E aí o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, ó. Vou dar um exemplo bem generalizado. Eu tenho uma aplicação web e eu fiz uma ilustratividade em relação a camadas. Então imagine uma forma hierárquica que sempre quando você tiver uma camada de fora, ela é mais superficial e quanto mais adentrada for as camadas, mais interno seria. Beleza? Então, tecnicamente, aqui eu teria uma camada, uma subcamada. Essas outras aqui também seriam subcamadas. E as de dentro seriam sub da sub. Seriam mais aprofundadas ainda. Então, eu tenho algo que vai sendo como se fosse uma boca de um funil, de um filtro, né? Então, começa com algo bem vasto, bem aberto. E conforme você vai afunilando, né? Você vai adentrando, você vai aprofundando as camadas. Então, é basicamente esse o conceito de ilustração de diagrama de pacotes com vários pacotes unificados. Beleza? Então, aqui ainda tem alguns detalhes a serem acrescentados, no qual, por exemplo, essa fachada do aplicativo aqui, ela tem relação aqui eu vou precisar arrancar. Ele não vai deixar eu mover, provavelmente. Vamos ver aqui. Ele vai fazer amarração diretamente com meu retângulo ali do fundo. Então aqui, ó. Vai ser nada difícil de fazer, não. Vamos também aqui acrescentar o pontilhamento e a mudança da seta, né? Esse daqui não veio com mudança de seta. Mas, enfim. Podemos até deixar diferente. Não que eu quisesse, né? Mas para ela não ficar tão extensa, beleza? Bom, e aqui o que nós podemos fazer para ter uma diferenciação também é a respeito das cores, né? Então, eu posso iniciar aqui, por exemplo, acrescentando um tom amarelo. Aqui eu posso acrescentar outros tons já um tanto quanto diferentes. Deixa eu ver se eu consigo fazer a mudança de todos, né?
E aí, detalhe, não precisa ser algo que seja muito extravagante, né? Tenta pegar conceitos de cores que sejam diferentes, né? Mas que não sejam muito fortes as tonalidades. E aqui, ó, nós podemos colocar todas as subpastas em uma mesma cor. Da mesma forma os de baixo que eu acabei esquecendo. Então, resumidamente, para a gente encerrar essa aula e dar início a um novo módulo, né? Bom, aqui nós temos uma aplicação em camadas, no qual eu tenho uma camada superficial, que é a minha aplicação. Dentro da minha aplicação, eu tenho uma camada, um pacote específico sobre usuários, relacionado aos usuários, onde esses usuários possuem acesso à camada de apresentação, o layout, né, a visibilidade da tela, no caso. Essa minha camada de apresentação ela é composta por duas camadas separadas, que é a interface para que o usuário tenha interação, e a lógica de apresentação, que é o que é montado para que aquela interface seja daquela forma, né? Então, seria, entre aspas, o front-end ali. Eu também tenho dentro da minha camada de aplicação uma outra camada que é voltada a serviços, onde tem a interface do usuário e também tem a lógica de apresentação. E essa camada de serviços ela é igual a outra por quê? Porque essa camada de interface de usuário é aonde tem as funcionalidades que interagem com o usuário. Campo de busca, possibilidade de filtro, opção de importar ou exportar arquivos e etc. Beleza? E aí, para essa minha camada de serviços, eu tenho uma camada de sistema externo, né? Que são sistemas que são comunicáveis, integrados com a minha aplicação por meio de serviços, APIs e etc. Beleza? Tenho a camada voltada a negócios, que tanto a camada serviço e a camada apresentação está relacionada, porque a camada de negócios é a camada onde basicamente há as regras do sistema, como ele deve ser, como ele deve se portar, o que ele deve ter, o que ele pode ou não pode fazer, quem pode ou não pode manusear, quem pode ou não pode ter as determinadas permissões e assim por diante. Essas camadas elas estão atreladas à camada transversal, que é a camada que é relacionada à segurança, gestão operacional e comunicação, onde essas camadas elas estão falando a respeito de segurança de dados, segurança em relação a invasões, segurança em relação a informações que o sistema disponibiliza ou que ele armazena. A gestão operacional seria a parte do suporte que é prestado ali. São pessoas que são capacitadas e etc. Então, aqui praticamente seria um setor helpdesk ou algo do tipo. A comunicação também faz parte de ambos. E essas informações elas estão atreladas aos dados. Ó. Aqui a gente já ia esquecer de fazer uma atrelagem, mas aqui é relacionada aos dados. Porque a minha regra de negócio e o que é exibido em tela ou o que é enviado ou recebido dos meus sistemas externos, eles basicamente são os dados no qual eu armazeno ou qual eu disponibilizo. Então, a minha camada de dados é também relacionada à regra de negócio. Por quê? Porque é a regra de negócio que vai definir o que eu posso exibir, o que eu não posso exibir, o que eu posso armazenar, o que eu não posso armazenar, qual é o tipo de arquivo que eu aceito, qual é o tipo de arquivo que eu não aceito e assim sucessivamente. E a fonte dos dados basicamente é de onde essas informações elas vêm ou para onde essas informações elas vão, onde elas ficam armazenadas e por aí vai. E os serviços externos a mesma coisa, né? Se eu estou enviando ou recebendo para algum sistema, se está gravando num banco, num servidor nuvem, num servidor físico e assim sucessivamente. Então aqui é o conceito de trabalhar de camadas ou pacotes, como vocês optarem em chamar, mas são camadas que vão adentrando, vão se aprofundando ou vão ficando mais superficiais de acordo com as necessidades, tá bom?
Eu vou me despedindo por aqui, não quero estender tanto. Nós vamos fechar o módulo de pacotes com término nessa aula. E o curso, obviamente, ainda não acabou, tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender. Então, na próxima aula daremos início a um novo módulo. Então, eu espero que vocês estejam ansiosos, que vocês estejam dispostos. Eu vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.